Palavra é vida. Vida aqui e vida ali, na glória do Senhor nosso Deus. Meu querido irmão, minha irmã, você que está na tua casa, no teu lar, no teu trabalho, quem sabe vai ter medo de uma recreação. É um momento de reflexão na boa ação que faz a palavra de Deus. Igreja, graça a Deus, tem a alegria neste momento de adentrar a esse espaço, a levar a você uma palavra da parte do Senhor nosso Deus. Fica conosco, curta, comente este vídeo e compartilhe esse vídeo para que mais pessoas também possam tomar conhecimento da grandeza do Senhor, o nosso Deus. Pastor João Oliveira, da Igreja Graça Pai Dele. Eu tenho alegria de convidar para o altar os queridos pastor Roberto, que vai continuar com esse trabalho, levando uma palavra para o coração dos caros irmãos. Pastor Roberto, essa palavra. Glória a Deus. Aleluia. Jesus Cristo é o Senhor. Uma salva de palmas para Deus. Aleluia. Aproveitando que a igreja está em pé, abre em Mateus 16. Jesus Cristo é o Senhor, Deus que fez os céus e a terra. Aleluia. Mateus 16. Amém? Sim, Jesus. Oh, aleluia, Jesus. Glória a Deus. Respondendo, Simão Pedro disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Somente aquele. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Só o Senhor é Deus. Vem para sentar. Hoje foi um dia bom, um dia promissor. Foi um dia que eu fui em muitos lugares. Foi um dia que eu encontrei com as pessoas que, embora a gente vê a aparência ou na forma de andar, a gente vê que essas pessoas estavam com Jesus ou conheciam Jesus. Mas quando a gente sentou para conversar, a gente viu que elas não conhecem Jesus. Foi visto que as palavras delas eram umas palavras meio confusas. Era uma palavra que distorcia a palavra de Deus. Fiquei triste. Sim, fiquei triste. Porque, por mais que a gente anuncie a palavra de Deus, por mais que a gente mostre que a Bíblia é o caminho, ainda existem muitas pessoas que não estão no caminho. Acham que estão no caminho, mas quando você vai assentar com elas para conversar sobre os 36 mil versículos que tem a Bíblia, essas pessoas não têm conhecimento de quem Jesus é, pastor irmão. São pessoas que eram para dar para a gente um ensinamento. A gente podia sentar e podia ali aprender. Da mesma maneira que Paulo começou a ensinar a Lídia, ela não estava entendendo o que Paulo dizia. Foi necessário que o mestre Espírito Santo abrisse o entendimento de Lídia para que ela pudesse entender as palavras de Paulo. Muito me alegrei hoje, e também muito me entristeci em saber que tem pessoas que ainda não conhecem Jesus. 2025, a era da informática, tecnologia, e tem pessoas que ainda não conhecem
quem Jesus é. Pessoas dentro da igreja não têm o conhecimento da realidade. A realidade do cristão, ela é uma só. O cristão, ele não pode ter sombra de variação. O cristão, ele não pode ter um Senhor de dia, um Deus de tarde e outro Deus de noite. Ele tem que ter apenas um. Nós, ou muitos de nós, enfeitamos o nosso coração, a nossa casa, com a Bíblia, como um enfeite, como um ilustre, que deixa ali no Salmo 91 e acha que o Salmo 91 é um amuleto mágico. Eu posso fazer tudo, qualquer coisa errada, chego, pego o Salmo 91, está tudo resolvido. Ou quando não é o Salmo 91, é o Salmo 23, está tudo bom. No restante do dia, eu posso fazer o que eu quiser. Mas eu posso chegar em casa e posso ler o Salmo 23. Está tudo resolvido? Não está. Infelizmente não está. Nós não sabemos, a maioria de nós, não temos o raciocínio de querer saber quem Jesus é. Não é o que ele fez, porque o que ele fez, a gente lê Mateus, Marcos, Lucas e João, vemos Atos, Romanos, Filipenses, Tessalonicenses, as cartas de Paulo, Pedro, Epístolas de Pedro, João, e vemos ali uma ênfase, então, um pedaço só do que Cristo fez, porque se for contar as realizações de Jesus, pode-se encher um mundo de livros que a gente não consegue nem na metade contar no que este homem fez. E a gente gosta de enfeitar o peito. Algumas pessoas que têm esse efeito de colocar um crucifixo no peito, ou no colo, ou na parede. O cartão postal do Rio de Janeiro é o Cristo Redentor. 40 metros dos pés à cabeça. Os braços estendidos, de ponta de um dedo até a outra ponta do dedo, também tem 40 metros. É o cartão postal do Brasil. Mas nem mesmo esse Cristo Redentor consegue fazer o que aquele homem que Isaías disse, que Isaías profetizou, Isaías 53, disse. Nem esse Cristo Redentor consegue ou tem o poder de transformar pessoas, de transformar vidas, de transformar casas, de transformar situações, de curar, até mesmo fazer o impossível acontecer, ressuscitar mortos. Não digo a ressurreição espiritual, digo a ressurreição carnal de pessoas. Já lemos na Bíblia e tivemos este exemplo. Um homem, 4 dias morto. Jesus chega como quem não quer nada, na maior tranquilidade, não estava apavorado, não estava nada. As irmãs apavoradas, o povo chorando. Se este homem estivesse aqui antes, Lázaro não teria morrido. Houve um choro ali, pessoas chorando. Algumas pessoas que conheciam a ele tinham um sentimento bom, gostavam dele. A Bíblia não fala muito sobre Lázaro, mas o que fala dá para entender que era um homem bom, era um homem temente a Deus. Por que era temente a Deus? Porque ele era amigo de Jesus. E Jesus tinha um sentimento bom por ele, amava ele. Ele não era inimigo de Jesus, ele era amigo de Jesus. E veio este homem tranquilo,
Mas quando ele fica sabendo, ele já sabia, lógico, mas alguém fala diante o túmulo: este homem que está aqui agora, que chama Jesus, se ele não estivesse aqui antes, esse homem não teria morrido. Ardeu então no coração de Jesus uma tristeza. Jesus chorou ali por ouvir essa palavra. Igreja, presta atenção. Então, ouvindo essa palavra, e o que Jesus fez? 4 dias depois, já não tinha mais o que fazer. Medicina já não podia fazer mais nada. Mas Jesus podia fazer algo ali que nos anais da história, nem de quando Deus criou o céu e a terra, se ouviu falar que alguém poderia ressuscitar alguém. Mas ninguém conhecia realmente quem era Jesus. E ali naquele momento ele se apresenta como o Rei dos Reis. Ele se apresenta como Deus Todo-Poderoso. E no momento que as pessoas achavam que já tinham visto tudo de Jesus, eles ainda não tinham ouvido nada de Jesus. Naquele momento, aquela voz, aquele homem que não tinha formosura, aquele homem que não tinha aparência, que ninguém queria estar perto, mas quando ele passava, quando ele sentava, quando ele falava, quando ele abria a boca, algo acontecia. E quando ele começou a falar, a primeira coisa que ele disse: Lázaro, sai para fora. Ele não repetiu 2, 3 vezes, uma vez. Lázaro ouviu: saiu para fora. Aquele homem que agora estava morto, Jesus ressuscitou. Muitas pessoas que estavam ali perto não acreditavam. Mesmo vendo aquilo, muitas pessoas olharam uma para a outra e disseram: o que é isso? O que aconteceu? O que aconteceu? Nós sabemos que Jesus acalma a tempestade. A fama dele está correndo. Nós sabemos que o mar, ele consegue conversar com o mar. Já é algo impossível, mas ele conversou com o mar e o mar teve que obedecer. A tempestade estava furiosa. Jesus apenas estendeu a mão e disse: dá um tempinho. A tempestade já foi acalmando. Até aí então tudo bem. Mas ele foi além. Ele foi além da visibilidade dele. Ressuscitou um homem. Mas ainda não era. Muitas coisas ainda iriam acontecer. Muitas coisas iriam acontecer. Mas Jesus, ele não para por aí. O maior em 2013, eu não estava aqui. Jesus estava em São Paulo, em Campo Limpo. Teve uma convenção de todos os pastores do Brasil. Pela misericórdia de Deus, eu fui convidado nessa convenção, apenas como um ouvinte. Mas, em meio a muitos pastores que estavam lá, foram escolhidos os 10 maiores parábolas de Jesus. As 10 maiores parábolas. Entre dessas 10 maiores parábolas, a primeira parábola foi escolhida. Qual parábola? A da terra, a da semente, a semente de terra boa. Maior parábola escolhida ali naquele momento. Glória a Deus. Por quê? Porque a terra, ela resume quem eu e você somos. A terra. A palavra, ela é Jesus. O verbo se fez carne. A palavra é Jesus. Mas e a terra? A terra somos eu e você. Glória, glória. A semente é Deus. A semente é Jesus. A semente é o Mestre Espírito Santo. Mas a terra somos nós.
E se essa semente não encontrar terra boa, nós já sabemos o que vai acontecer. Muitas pessoas têm ouvido a palavra de Deus, mas não têm dado crédito a essa palavra. Muitas pessoas têm ouvido o que Deus tem dito. Existem muitas bocas aí no mundo, gente, muitas bocas que têm anunciado a palavra de Deus. Mas Deus tem levantado uma geração de pessoas que tem levado a verdadeira palavra de Deus. Verdade. Contrapartida, Satanás tem invadido muitas igrejas, mas muitas igrejas, distorcendo a palavra de Deus. Muitas pessoas têm aceitado essa palavra porque não querem morar com Deus, não querem estar com Deus, não querem ser participante das bonanças de Deus, não querem nem saber que Jesus está vivo ou está morto. Mas os verdadeiros adoradores sabem. Os verdadeiros adoradores sabem quem Jesus é. Verdade. E nós somos obrigados, igreja, a saber quem Jesus é. E como eu sei que Jesus é? É pela minha forma de falar, é pela minha forma de andar, é pela minha postura no dia a dia. E isso identifica se Jesus está ou não comigo, ou se eu estou com Jesus ou não. É verdade. Segunda maior convenção de jovens que teve em Espírito Santo, 2016. A convenção dos jovens de lá foi a maior convenção que eu já fui na minha vida. Deus tem promessa na sua vida, irmão, muito grande. Eu creio. E o que foi falado lá foi tão grande que uma jovem falou que a igreja inteira ascendeu. 5.000 pessoas que tinha lá, mais ou menos. Deus usou uma jovem lá, parou a pregação, parou o louvor, parou tudo, missionário, parou tudo. Glória a Deus. Ninguém conseguiu falar, ninguém conseguiu andar. A presença de Deus desceu lá de tal maneira que até as pessoas que passavam na rua entraram. Glória. Deus não está morto, gente. A gente acha que está, mas Ele não está. Temos que viver conforme Ele é. Não viver conforme o mundo é. Nós não somos o mundo. Mas se queremos ser, vamos ficar. Quem Jesus é? É aquele que no momento certo da minha dor, da sua dor, da sua tristeza, dos momentos de lágrimas, dos momentos que vocês, a igreja inteira, eu sei que cada um aqui já teve um encontro com Jesus. Aleluia. Naquele momento sozinho no quarto chorando. Naquele momento de tristeza, Olha aí, Jesus. solidão. Glória a Deus. Naquele momento que a gente abre a porta da cozinha e vai para a horta, chora, achando que tudo acabou. Mas aí ele chega devagarzinho. Ele chega devagarzinho. E quando a gente pensa em parar, ele estende as suas mãos Glória a Deus. e fala para mim e para você: não é momento de parar, filho. Ainda tem muito a caminhar pela frente. E a palavra dele é tão macia e doce que ele diz para mim e para você: eu te seguro pelas mãos. Não se desespere. Esse é o Deus da Bíblia. Não é um Deus de contos de fadas.
Deus não pinta um quadro e fala para você que você é bonzinho. Deus não tem essas conversas. Deus não tem. Deus tem sim misericórdia para dar. Compaixão. Graça, graça, graça e graça. Esse é o Deus que nós temos que conhecer. É o Deus que morreu. Mas Ele não morreu para Ele. Ele não morreu para mim e para você. Ele morreu para todos nós. Eu tive um encontro hoje com uma pessoa que me fez chorar de alegria. Glória, glória, glória. Ela me perguntou para mim o que ela poderia fazer. Porque a vida dela já não tinha mais sentido. Ela levantava, almoçava, jantava, sem nenhum propósito. E nós jantamos, e eu deixei ele falar. E ele começou a chorar. E eu deixei ele chorar. Porque a lágrima é sinal da presença de Deus. A presença de Deus, ela não é manifestada. Eu cansei de falar aqui, já falei em várias convenções que tive. A presença de Deus, ela não é manifestada em pulos, em saltos, em arrepios. Não. Isso é um toque. Ele toca na gente, a gente sente algo. É um toque. Mas a manifestação da presença, ela nos joga para o chão. Ela nos joga para baixo. E quando a lágrima desce no coração de alguém que está quebrantado, esse Deus desce, sai do trono. Pode ter certeza que ele sai do trono e desce. E ele chorando, chorando, chorando. Na hora que acabou as lágrimas, ele falou para mim assim: me deixe só uma palavra. Só uma. Porque eu já saí de casa hoje pronto para suicidar. Pronto. E eu falei para ele algo. Falei para ele: filho, a única palavra que eu tenho para te dar é que Cristo vive. Cristo vive. Não deixa a situação ela te mostrar que acabou a esperança. Não deixa a situação em que você está vivendo hoje escrever a tua história. Falei para ele: deixa Deus mudar. Abre o teu coração agora, não é amanhã. Porque se Deus ele não chegar aqui agora, mas Deus está conversando, e ele não mudar a tua situação, ele não entrar dentro do teu coração e tirar esse desejo de suicidar, eu paro de servir ele agora. De repente, ele começou a chorar. Aí fiquei triste, falei: nossa, será o que vai acontecer? Ele parou e estampou a chorar, 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 chorar. Eu perguntei: o que houve? E ele falou para mim assim: eu não sei explicar com palavras, mas tem um negócio que está ardendo dentro de mim aqui. Tem um negócio ardendo dentro do meu coração. E eu não consigo parar de chorar. Mas o meu choro agora, Alberto, não é de tristeza. Ele falou para mim assim: eu quero viver. Me ensina sobre Jesus. E nós sentamos, conversamos. Ele falou que a partir de hoje ele vai se entregar para Jesus. Porque ele sentiu, ele quer sentir mais. Quem é Jesus? É esse Jesus que faz milagres, que escreve uma nova história. É desse Jesus que nós precisamos. É desse Jesus que o mundo precisa. Não é um Jesus que muitos têm falado, um Jesus em que abre porteira. Não. É o que abre portas, todo mundo já sabe. Aqui é a porta aberta, a porta aberta está aqui, ó. Um Jesus endinheirado, tudo tem que pagar, não. Ele já pagou na cruz.
O restante é a gente mesmo. Acordar às 5 horas da manhã, né, Diaconia? E ó, a lida. Jesus não ora. O Deus que a gente serve, Ele não faz chover dinheiro, não. Ele abre as portas para trabalhar. Mas se eu ficar sentado no sofá, a conta vai chegar. E eu não vou apresentar para a conta Jesus, não. Entendemos como que as coisas são? Jesus é esse, que no momento que o mundo estava para se despedaçar, no momento que Satanás ia gritar o seu grito de vitória, aquele que era nascido de mulher chegou. E quando Satanás achou que iria vencer, Jesus aparece andando em cima das águas. É aquele que diz: eis que faço nova em todas as coisas. É o Jesus que muda a vida. É o Jesus que muda a história. E no lugar que eu tive hoje, é um lugar que Deus está entrando. É um lugar que eu vou pedir permissão à pessoa para me poder contar aonde eu estava. Mas é um lugar que tinha muitas pessoas que não conhecem, né? Mas vão conhecer. Vão conhecer. Por isso eu digo, igreja, não deixa qualquer vento vir e derrubar, não. Porque se a gente serve um Deus, se serve Ele de verdade, Deus é maior que o vento. Mas se a tempestade e o terremoto vier, Deus é maior que o terremoto. Mas o Senhor não sabe o que eu estou passando, não preciso eu saber, é Ele que tem que saber, porque é Ele que resolve situações, é Ele que faz um milagre acontecer. E no final da história, quem vence? Jesus. Ele está no começo da história, Ele está no meio da história, e Ele está no fim da história, escrevendo uma nova página para mim e para você. A questão é entregar realmente a vida para Jesus, a minha vida para Jesus. Como eu já disse aqui antes, ninguém me conheceu no passado, sou evangélico, um bom, mas não foi por amor, não. E Deus está aqui hoje, sendo usado por Ele, é um privilégio para mim. Eu já podia morrer hoje, já estava bom. Estava muito bom. Então, não vamos esquecer que esse Jesus, que a Bíblia conta, que a Bíblia relata, Ezequiel falou desse homem. Muitos homens de Deus falaram sobre esse homem, anunciaram o que esse homem iria fazer. Ele está fazendo. E Deus está levantando uma nação nova, uma geração nova de verdadeiros adoradores, porque tem pessoas que acham que tudo acabou. Agora que vai começar o avivamento. O avivamento não é em conjunto, é individual. O avivamento é arrependimento. O avivamento não é uma festa, é uma reconciliação com Deus. Precisamos reconciliar com o Pai, porque Jesus está vindo. A gente querendo ou não, Ele está vindo. E o momento feliz da igreja é quando Ele chegar. A nossa festa não vai ser aqui. Aqui não tem vitória, gente. Aqui não tem vitória, aqui não tem bênção, aqui é só luta, 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 cruz, mas no final tem a coroa. No final tem a coroa. Para aquilo que vencer. O maior presente que o cristão tem que dar para Deus é essas almas que estão aí fora perecidas. Gente, vocês não têm noção de quantas pessoas estão sofrendo aí fora. Eu ando muito com
converso muito e vou em vários lugares. Tem pessoas que estão sofrendo de uma tal maneira. E quando você vai apresentar Jesus para elas, elas acham, elas não querem entregar sua vida para Jesus. Por que não querem? Porque elas acham que Jesus ela vai estar só naquele dia. E me perguntaram, mas e se eu entregar, Roberto, a minha vida para Jesus? Hoje. Mas é amanhã. E depois da manhã, o que eu vou fazer? Por quê? Porque elas acham que Jesus vai estar somente hoje na entrega. Mas falei, se você entregar com a vida hoje, Ele vai estar com você hoje. Ele vai estar com você amanhã. Ele vai estar com você depois de amanhã. Ele vai estar com você Ele vai chegar para você, vai te pegar e vai te levar para onde quer que Ele esteja, você esteja com Ele. É só deixar Jesus entrar. Eu encerro aqui e digo para a igreja, a pregação, ela não tem que ser muito grande. Ela tem que ser dirigida pelo Espírito Santo. Porque quando a gente fala de Jesus, a gente vaza, deixa Ele usar a gente falar, as pessoas transformam. Não precisa fazer muita força, não. Não precisa, não. É Ele que entra. É Ele que transforma. Naquela ferida, é Ele que entra, é Ele que toca. Se tem uma ferida, Ele começa a limpar a ferida, depois Ele abre ela e vem com bálsamo, vem curando, até não tem mais ferida. Depois que estou curado, Ele traz pessoas para que eu possa curar. Então, para que a gente vença a cura para o mundo, a gente tem que estar curado primeiro. E essa cura só vem do alto. Essa cura só vem de Jesus. Só vem de Cristo. E para encerrar, você que está aí do outro lado agora, não pense que tudo acabou. Ainda vai começar a sua história. Assim como a história da igreja agora que está aqui. Que Jesus fez um renovo, uma restauração. Ele pode fazer na sua vida, na sua casa, no seu trabalho, nos seus familiares, no seu vizinho, porque o seu vizinho não é seu inimigo, ele é o seu inimigo. E quando a gente entende isso, a graça de Deus ela desce mais nas nossas vidas. Existem pessoas lá fora, gente. Vamos orar por elas. Porque eu vim de um lugar triste. Mas se Deus me tirou, imagina quantas pessoas Ele tem tirado. Milhares de pessoas. É através da minha e da sua oração. A igreja fica em pé, né? Glória a Deus. Aleluia. Não vamos nos esquecer de quem Jesus é. Não do que Ele fez. Porque o que Ele fez, o resultado é a gente aqui agora. O resultado é a gente aqui agora. É quem Ele é. Quem Ele é. Uma salva de palmas para Jesus Cristo. Aleluia, aleluia, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Meu irmão, compartilhe essa mensagem. Sabe esse teu filho que o mundo levou para fora de casa? Sabe essa filha que você já interpretava como rebelde e o mundo carregou? Que agora está fora na sarjeta? Confie em Deus. Ore por essas vidas. Deus vai fazer de volta. Também em Cristo Jesus. Compartilhe essa mensagem para que mais pessoas possam saber do grande amor e o poder do nosso Deus. Amém? Vamos orar? Pai, no nome santo do teu Filho Jesus Cristo, quero te agradecer por essa palavra e te pedir que esta palavra que envolveu o meu interior, o interior dos irmãos da casa, possa mover o coração daquele que está lá fora. O budismo, Senhor, qualquer que seja os vícios, eles possam neste momento ser tocados pelo teu Espírito Santo, movidos pelo teu Espírito,
para se entregar a Cristo Jesus, que muda a história de toda a humanidade. Eu te agradeço, Pai. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo de Deus. Eu te abençoo, meu irmão. Eu te abençoo, meu irmão.